Olá, eu sou Alexandro Alves e hoje, no nosso programa, vamos conversar um pouco sobre este livro, A Cultura Moderna, de Roger Scruton. A descoberta de Scruton, para mim, foi um verdadeiro acontecimento. Durante o meu curso na UFRN, a minha graduação em Ciências Sociais, nas disciplinas de Antropologia, nós debatíamos muito as questões culturais. Porém, estranhamente, as definições de cultura dadas no curso, nenhuma delas abarcava o que Scruton fala aqui, neste livro, A Cultura Moderna. De forma que ver um filósofo contemporâneo nosso falar nesses termos sobre cultura, para mim, foi uma espécie de bálsamo, um oásis dentro desse deserto que é a modernidade. Scruton, assim como Nietzsche, como Adorno, ele é um filósofo da cultura. Quando nós lemos Nietzsche, o Adorno, nós podemos perceber que muito de seus textos, muitas de suas páginas, são dedicadas à cultura, em especial à música, tanto em Nietzsche quanto em Adorno. Nietzsche tem vários livros sobre música. Ele trata de música dentro de um aspecto filosófico, não basicamente técnico, mas filosófico. São livros onde ele analisa bastante a obra de Richard Wagner. E Adorno, 60% da obra de Adorno é dedicada ao estudo da música. São biografias sobre compositores como Wagner, como Berg, como Mahler, Schoenberg. São livros de teoria musical, dodecafônica. São livros sobre estética da música. E Scruton, ele também segue nesse diapasão, digamos assim. A obra de Scruton é uma obra basicamente sobre cultura. Ele é um filósofo da cultura e ele se debruça também bastante em seus livros sobre música. Mas aqui, na Cultura Moderna, ele vai se debruçar sobre questões da modernidade, questões do século XX. Ele começa falando sobre os antecedentes da modernidade. Ele vai debater o que é cultura, o que se entende sobre cultura, depois de uma definição de cultura. Aliás, depois de 3 definições de cultura, ele parte para a cultura moderna e, chegando na cultura moderna, que para ele se inicia no século XIX, com a obra de Wagner, Baudelaire e Manet, chegando na cultura moderna, ele afunila para a alta cultura. E o que seria essa alta cultura? Ao ler o livro, eu tive a nítida impressão de que o título, A Cultura Moderna, poderia ser substituído por A Alta Cultura, ou A Alta Cultura Moderna. Porque há um afunilamento muito grande do tema. No capítulo 1, o livro é dividido em 13 capítulos. No capítulo 1, que é o que nós vamos ver agora, ele debate o que é cultura. Ele nos dá 3 definições de cultura, cada uma diferente da outra. Numa dessas definições é que há um link para a questão da alta cultura, que Scruton opõe.
Esse livro ele é bastante polêmico porque Scruton tem, digamos, a coragem ou a audácia de falar de coisas usando determinados termos que geralmente nós não escutamos muito hoje, né? Por exemplo, para Scruton, a alta cultura ela é superior à cultura popular. Isso é bastante polêmico. E mais polêmico ainda são os motivos pelos quais Scruton vai delinear esta superioridade da cultura erudita, da alta cultura, sobre a cultura popular, que ele chama de cultura comum. Uma outra questão bastante polêmica no livro é que, embora ele esteja falando sobre cultura moderna, ele não fala sobre digamos, modalidades da arte moderna. Como assim? Por exemplo, fotografia, artes visuais. Em algum momento ele realmente vai falar, porém é tão rápido e o que ele fala é tão pesado, tão polêmico. Ele fala que fotografia e artes visuais não são arte. Sobretudo a fotografia não é arte. O que seria então arte? E aí é que está a grandeza de Scruton. Ele vai mostrar, através de uma definição de arte, por que a fotografia não se encaixa nessa definição. Ou seja, então por que a fotografia não é arte? Ele é menos radical do que Adorno. Adorno nunca admitiu que o cinema fosse arte. Adorno via o cinema apenas como um produto da indústria cultural, não como arte. E veja que Adorno ele entra na década de 60 do século XX. Então Adorno conheceu Fellini, Adorno conheceu Visconti, o cinema italiano e tantos outros cinemas anteriores, até mesmo o expressionismo alemão, o realismo russo. Ele conheceu todas essas vertentes cinematográficas e mesmo assim, ainda em sua morte, ele jamais irá admitir o cinema como arte. Scruton não chega a ser tão radical assim. Algumas páginas desse livro aqui, Scruton dedica a uma contemplação estética positiva da arte cinematográfica. Mas o que é cultura, afinal? Para chegarmos na alta cultura, vamos então primeiro definir o que é cultura. As definições de cultura que eu agora irei falar, elas estão presentes nesse livro, na Cultura Moderna de Roger Scruton. E basicamente Scruton nos coloca diante de 3 definições de cultura. Vamos à primeira. Eu irei ler aqui esse primeiro parágrafo do texto de Scruton, né, na página 15. Aqui, o que é cultura? Vamos lá. O que é cultura?
É o primeiro capítulo do livro A Cultura Moderna de Scruton. Abre aspas. O conceito de cultura nasceu inteiramente estudado da cabeça de Johann Gottfried Herder, em meados do século XVIII, e tem estado envolvido em contendas desde então. Para Herder, cultura é o sangue vital do povo, a corrente de energia moral que mantém a sociedade intacta. E há um outro termo também usado por Herder para a cultura, além de cultura. É o termo Zivilisation. São termos alemães. Zivilisation, por outro lado, é a roupagem dos costumes, da lei e da competência técnica. As nações podem partilhar uma civilização, mas distinguir-se-ão sempre pela sua cultura, pois é a cultura que define o que elas são. Esta ideia tomou dois pontos. Os românticos, eles compreenderam a cultura à maneira de Herder. Schiller, em muitos de seus poemas, ele vai dizer que a cultura, de fato, é o sangue do povo. São as tradições do povo, as raízes mais profundas que ligam o povo à sua terra. Isso é romântico e é tremendamente nacionalista. Eu lembro de um texto de Schiller que eu li, e Scruton não cita aqui, mas quando ele fala aqui de Schiller é aquele poeta que Beethoven utilizou na Nona Sinfonia, da Ode à Alegria, né? Que compôs a Ode à Alegria a partir de um poema de Schiller. É esse mesmo Schiller. Eu lembro de um texto de Schiller onde ele vai tão a fundo nessa questão da cultura como algo popular, como algo do povo, que Schiller diz que os príncipes alemães não são o povo alemão. Os príncipes, a corte, a nobreza alemã não tem nada a ver com o povo alemão. Povo alemão e nação alemã é diferente de corte alemã. E quando nós contextualizamos isso, nós percebemos que as cortes alemãs da época de Schiller, nem alemão elas falavam francês. Então elas tinham um desprezo muito grande pela cultura popular do povo alemão. E Schiller ele vai pegar essa definição de Herder, né, e enraizá-la ainda mais em seu entendimento poético sobre cultura. E vários outros alemães vão pegar essa definição de Herder de cultura enquanto raiz moral do povo, sangue vital do povo, a corrente subterrânea que liga as pessoas, né, os costumes, as tradições. E ele vai Schiller vai estruturar essas concepções dentro do movimento romântico. Por isso que o movimento romântico ele tem raízes tão populares e nacionalistas. É por conta dessa interpretação de cultura, que é a mesma interpretação de cultura que está presente, como eu falo no meu livro, Estética, Política e Conservadorismo,
Constituição brasileira. A Constituição vê a cultura como as práticas, as raízes, os costumes e hábitos do povo. Essa concepção é uma concepção desses românticos alemães, a partir da concepção de Herder. Mas há uma outra interpretação de cultura. Essa outra interpretação de cultura não é germânica, é latina. Então, essa interpretação latina, ela vê a cultura como cultivo mesmo de agricultura. Quem interpretou dessa maneira foi também um outro alemão chamado Wilhelm von Humboldt. Humboldt, ele é o pai da Universidade Moderna. E isso será um dado importante. E Humboldt vai ver a cultura como cultivo. Isso difere muito da cultura enquanto raízes populares, enquanto correntes subterrâneas que ligam a nação. A cultura como cultivo, ela é mais particularizada. Ela é mais, digamos, privada. Quando você enxerga a cultura enquanto raiz do povo, você está falando de cultura popular. Mas quando você enxerga a cultura como cultivo, você está falando de algo íntimo, privado, de um cultivo de si, da alma do indivíduo. É algo individual. Olha como são noções diferentes. Nós temos um entendimento aqui de cultura dentro de padrões populares e temos um entendimento de cultura dentro de questões mais individuais, de cultivo, de busca, de aprimoramento individual. Não é à toa que Humboldt é o pai da Universidade Moderna, como falei. Porque essa visão de cultura enquanto algo privado, ela, quando Scruton falou isso, quando eu li aqui, me lembrou um poema de Olavo Bilac, que é um poema que eu cito também no meu livro. Esse poema aqui. Então, a cultura enquanto cultivo, ela é um ato de aprimoramento pessoal. Ela é diferente da cultura enquanto raiz popular. A cultura enquanto raiz popular, o indivíduo já nasce inserido nela. Já a cultura enquanto cultivo, o indivíduo tem que buscá-la. É uma questão de escolha. É justamente dessa noção de cultura, da cultura enquanto cultivo, que nasce a alta cultura. Há algumas páginas, alguns parágrafos de Roger Scruton para o entendimento contemporâneo esbarram um pouco em questões, digamos, preconceituosas. Por
porque ele próprio fala que isto gera um certo preconceito, e mesmo dentro de quem tem essa alta cultura, há pessoas que têm uma alta cultura maior, outras que têm uma alta cultura ainda maior, outras que têm uma alta cultura menor. É uma questão de educação. Lembra como eu disse, não é à toa que o Bolt é o pai da Universidade Moderna? Essa alta cultura, ela é aprendida, sob certo aspecto, nas universidades. Nos cursos de música, nos cursos de letras, nos cursos de artes plásticas, de belas artes, no cinema, embora Adorno não admitisse, mas Scruton admite. Ela é um empreendimento intelectual privado, ela é algo do ser. A cultura popular, o indivíduo não escolhe, ele já nasce inserido nela. Isso vai fazer parte de seu corpo, de sua corporeidade, de seu pensamento, de sua maneira de falar. Mas a cultura do cultivo, a cultura enquanto cultivo, ela vai moldando e às vezes, de certa maneira, substituindo essa cultura popular que já está enraizada na alma do indivíduo que nasce dentro dessa cultura em particular. E para Scruton, essa ideia de cultura enquanto cultivo e a consequente alta cultura que isto resulta são superiores à cultura popular. Isso com certeza provoca arrepios em muitos professores, em muitos teóricos dos cursos de ciências humanas, sobretudo dos de antropologia. Então, creio que por isso que eu não li nada de Scruton na universidade. Infelizmente, a universidade ela fechou-se ideologicamente para um determinado lado e não há, pelo menos por enquanto, a mínima condição de termos algo diferente nesses cursos. Uma terceira visão de cultura, uma terceira interpretação, a primeira é a cultura enquanto raiz do povo. A segunda, enquanto cultivo, algo particular, uma busca do indivíduo. A terceira concepção, que é muito parecida com a primeira, é uma concepção que resultou nos estudos culturais e que foi fundada por Raymond Williams. Williams, ele foi um literato inglês que se revoltou contra o que ele chamava de elitização da literatura. E, rompendo com essa elitização da literatura, ele quis fundar uma cultura não elitizada, uma cultura popular. E não apenas isso. O que Williams fez foi bastante grave, porque ele chegou a igualar a alta cultura com a cultura industrial, com música pop, com tudo que se faz dentro da sociedade em termos de produção estética, em termos de arte, etc. Ele igualou tudo, ele alargou, ele rompeu com essa questão de alta cultura. Para Williams não existe alta cultura. O rock, o pop, o mais simples pensamentozinho musical, por exemplo, tem a mesma qualidade
dos acordes de Beethoven, ou de Wagner, ou de Mahler. Isso já é um outro ponto. Já é uma outra interpretação de cultura. Então, nós temos essas três ideias de cultura abordadas no primeiro capítulo do livro de Scruton. Primeiro capítulo, o que é cultura? A primeira ideia de cultura enquanto raiz popular, a cultura popular. A segunda ideia, a cultura enquanto cultivo, que dela surgirá a alta cultura, esse conceito de alta cultura. E a terceira ideia, a dos estudos culturais, que iguala tudo. Nos capítulos que se seguirão, Scruton optará pela cultura enquanto cultivo, dela nascendo a cultura moderna e a alta cultura. Mas essa alta cultura, embora ela nasça com essa modernidade, com essa cultura moderna, ela tem raízes bem anteriores. Scruton ele faz um caminho dos mosteiros medievais aos filósofos do iluminismo para traçar essas raízes da alta cultura que germinariam no século XIX e estenderiam seus galhos ao século XX e ao século XXI. Mas isto é para o próximo vídeo. Foi um prazer falar sobre esta descoberta, sobre a descoberta desse escritor aqui. Eu recomendo esse livro, assim como recomendo o meu livro também. Uma boa noite e até o próximo vídeo sobre o livro A Cultura Moderna de Scruton, onde iremos conversar sobre essas raízes da alta cultura, dos mosteiros na religião, até o iluminismo.